O mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos é o mercado mais importante, amplo e líquido do mundo, o que faz desse ativo a base do sistema financeiro global. Da mesma forma em que pessoas usam depósitos bancários como dinheiro, os títulos da dívida americana são usados como dinheiro por governos e investidores institucionais. A importância desses títulos é tamanha que quase todos os ativos em dólares são precificados com base nos rendimentos dos treasuries, que são considerados como ativo de referência livre de risco e que, não por acaso, são considerados também como refúgio em situações de estresse nos mercados. Entretanto, esse status de porto seguro vem sendo cada vez mais contestado por investidores, economistas e até mesmo governos, frente à rápida deterioração das contas públicas do governo americano, o que pela primeira vez em muito tempo tem impactado diretamente na situação atual dos mercados e mexido na cotação das principais bolsas de valores do mundo. No vídeo de hoje, mostraremos como a recente perda de controle da situação fiscal americana tem aumentado o medo sobre uma possível quebra do maior e mais importante mercado do mundo e como isso tem afetado o sentimento dos investidores mundo afora. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Neste mês de novembro, ao utilizar o cupom ECONOFÁCIL, você receberá 10% de desconto na sua compra. Acesse morgantes.com e aproveite. A promoção é válida até o final de novembro ou enquanto durarem os estoques. Por possuir o enorme privilégio de emitir a moeda de reserva mundial, que é demandada por todo o mundo, o governo americano nunca teve problemas em financiar seus gastos exorbitantes. Entretanto, a partir de 2008, a situação fiscal americana entrou em uma trajetória insustentável, com a incidência recorrente de prejuízos fiscais exorbitantes e a inevitável explosão de sua dívida pública, sem qualquer perspectiva de melhoras para o futuro. Apesar de ser nítido o descontrole das contas públicas americanas desde então, o mercado decidiu dar de ombros e ignorar tal fato. Afinal, estamos falando da pujante economia da nação mais poderosa que o mundo já viu e que tem o poder de emitir quando e quanto quiser da moeda mais demandada do planeta. Qual seria a probabilidade de tal império ruir? Desse modo, apesar do contínuo endividamento exorbitante, simultaneamente, os juros referentes a essa dívida seguiram caindo indefinidamente, se opondo à lógica econômica de que quanto maior a dívida, maior o risco e, portanto, maior tende a ser o retorno cobrado por quem empresta. Todavia, o mercado, que ignorava a perdularidade do governo americano, parece ter acordado nos últimos meses. Após 2020, o déficit das contas públicas dos Estados Unidos explodiu de vez, ultrapassou a marca de $1 trilhão e nunca mais voltou de lá. Em 2023, mesmo sem guerra e sem pandemia, com a economia em crescimento e com pleno emprego, o ano fiscal encerrado em setembro fechou com déficit público de incríveis $1,7 trilhão. Por sua vez, a dívida pública americana hoje é de aproximadamente 33,7 trilhões e se encaminhando rapidamente para os 34 trilhões de dólares. No intuito de combater a pegajosa inflação de preços que tem assolado a economia há pelo menos 2 anos, o Fed, que tem atuado há 15 anos como principal financiador do governo, não apenas deixou de comprar, como tem reduzido a sua carteira de treasuries, o que tem reduzido a demanda por esses ativos. Já pelo lado da oferta, o governo americano tem gastado como nunca, o que obviamente faz com que a arrecadação tributária não seja suficiente e força o Tesouro a tomar mais empréstimos através da emissão de novos títulos, aumentando a oferta de treasuries no mercado. Tal conjuntura de menos demanda e mais oferta fez com que os títulos do governo dos Estados Unidos registrassem as maiores perdas em mais de 2 séculos. Consequentemente, as yields ou os rendimentos desses títulos dispararam, o que tem feito o custo da dívida explodir. Em outubro, pela primeira vez na história, o pagamento anualizado de juros da dívida dos Estados Unidos
ultrapassou a surreal marca de US$ 1 trilhão, fazendo assim com que os Estados Unidos gastem hoje mais com o pagamento de juros da dívida do que com o próprio setor militar. A TGA, Treasury General Account, ou Conta Geral do Tesouro, é a conta corrente utilizada pelo Tesouro dos Estados Unidos, a partir da qual o governo faz todos os seus pagamentos. No início deste ano, a dívida americana alcançou seu teto estabelecido por lei, que impossibilitou o Tesouro de seguir emitindo dívida. Deste modo, a solução encontrada foi usar o saldo da TGA para arcar com as despesas obrigatórias do governo até o impasse ser resolvido no Congresso. Tal fato levou a conta do Tesouro a ficar bem próxima do zero, que, segundo previsão do próprio Tesouro, aconteceria no dia 5 de junho, até que no dia 2 de junho, apenas 3 dias antes de um fatídico calote, o Congresso americano entrou em acordo para suspender o teto por 2 anos. Desde então, o Tesouro tem emitido títulos em grande quantidade para reabastecer a TGA. De junho a setembro, o Tesouro americano emitiu cerca de US$ 1 trilhão em novos títulos e até o final do ano deverá emitir mais 800 bilhões, o que é uma quantia muito alta, mesmo para os padrões atuais. A preocupação é que isso esteja sugando excessivamente a liquidez do sistema financeiro no momento em que a elevação da taxa de juros e o aperto quantitativo agressivo por parte do Fed já tem drenado boa parte da liquidez do sistema financeiro. A maior parte do dinheiro que tem abastecido a TGA tem saído diretamente da ferramenta do Reverse Repo do Fed, que começou a ser usado em maior volume a partir de 2021 para drenar o excesso de liquidez da economia, como mostramos em outro vídeo. A quantia alocada no programa de recompra reversa, que chegou a 2,5 trilhões em janeiro, vem secando rapidamente e hoje é de apenas US$ 900 bilhões. Nesse contexto, recentemente tem se tornado notória uma inédita preocupação do mercado quanto à sustentabilidade da trajetória recente da dívida americana, o que não acontece por acaso. Se levarmos em conta que desde a sua independência, a nação americana levou quase 250 anos para acumular uma dívida pública de US$ 34 trilhões, é assustador pensar que desses 34 trilhões, mais de US$ 10 trilhões foram adquiridos apenas a partir de 2020. E dentro desses 10 trilhões, cerca de 3 trilhões foram adquiridos somente nos últimos 5 meses. Outro detalhe perturbador é que aproximadamente 1/3 da dívida pública pendente dos Estados Unidos vencerá dentro de um ano, o que deverá colocar ainda mais pressão sobre o rendimento dessa dívida. O que por um lado pode ser positivo, pois ajuda o Fed a combater a inflação sem precisar aumentar mais os juros. Mas por outro lado, pode desencadear uma crise de liquidez no sistema bancário, semelhante à que ocorreu em março deste ano. Tal preocupação tem se refletido não somente no aumento exponencial dos rendimentos dos títulos do Tesouro, mas também no CDS, ou Credit Default Swap da dívida americana, ativo que funciona como uma espécie de seguro contra um potencial calote da dívida do governo dos Estados Unidos e que tem subido continuamente nos últimos meses, mesmo após o debate sobre o teto da dívida ter sido resolvido. Tal descontrole fiscal tem chamado a atenção não só de investidores, mas também das agências de classificação de risco, que via de regra costumam fazer vista grossa para o descalabro fiscal do governo americano. Todavia, a escalada recente de gastos tem sido tão absurda que nem elas puderam fechar os olhos. Na última semana, a Moody's reduziu a perspectiva da dívida do governo dos Estados Unidos para negativa e 4 meses atrás, a Fitch reduziu a nota de crédito da dívida americana para AA+, algo que a S&P já havia feito em 2011. Outro fato recente que chamou a atenção sobre a desconfiança em torno da dívida americana foi o último leilão de títulos de 30 anos realizado na última semana, quando a demanda pelo ativo foi tão baixa que derrubou as bolsas e provocou uma venda maciça de títulos, fazendo todos os vértices da curva de juros americana subirem consideravelmente. Convenientemente, o Tesouro explicou tal situação como decorrência de um ataque hacker a um banco chinês que estaria participando do leilão. A atual onda de desconfiança do mercado sobre a dívida americana tem feito a imprensa ressuscitar o termo Bond Vigilant, o que em português seria algo como vigilante dos títulos. O termo Bond Vigilant refere-se a investidores do mercado de dívida que, em contraposição a uma política fiscal extremamente frouxa e que, temendo o impulso inflacionário, vendem seus títulos derrubando seus preços e aumentando seus rendimentos, dificultando assim a vida do governo. Seja como for, há pelo menos 15 anos, a economia dos Estados Unidos tornou-se oficialmente dependente de estímulos monetários e fiscais. Tal situação tem transformado a dívida pública americana em uma bomba relógio. Apesar da situação deplorável,
não existe qualquer perspectiva de melhora para a situação fiscal do país. Pelo contrário, o próprio governo americano admite que a tendência daqui para frente é piorar, e isso irá se refletir cada vez mais no mercado de títulos do Tesouro, que vem sendo inflado artificialmente há pelo menos 40 anos, no que tem se tornado a mãe de todas as bolhas, e que todos sabem que é algo insustentável. E como afirma a Lei de Stein, criada pelo economista Herbert Stein, justamente ao se referir à dívida americana, se algo não pode durar para sempre, ele irá parar. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.